Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Quando idealizamos o nascimento de um filho, não nos é humanamente possível pensar nesse momento como sendo de dor. Como misturando lágrimas e sorrisos. Não, não pode, não faz sentido, não é justo. A verdade é que pode ser. Pode carregar sentenças que nós, pais, tudo dávamos para poder cumprir sozinhos, sem que nada ficasse para eles, os nossos filhos. A frustração, o desespero, a sensação de injustiça que doerá, com toda a certeza, mais do que qualquer cicatriz. E a impressão de que nos roubaram o direito de viver aquele momento feliz, aquele momento único, irrepetível. Sim, Trissomia 21. Foi o que a Andreia Paz de Vasconcelos e o marido ouviram depois de o Tomás nascer. Era uma suspeita que se viria a confirmar dias depois. Tomás, My Special Baby, nasceu depois. Nasceu da vontade de partilhar para que outros não se sentissem sozinhos, incompreendidos. Falar com a Andreia foi sentir na voz a força que é isto de ser mãe e ser pai, sabem? Por eles conseguimos sempre. Hoje a casa está cheia e o cromossoma não tem de fazer a diferença. O amor que sentem uns pelos outros é que faz a verdadeira diferença. E juntos são grandes embaixadores desta inclusão que é tão importante compreender e aplicar. Hoje vamos estar à conversa com Andreia Paz de Vasconcelos. Ser mãe, como costuma dizer, sempre foi o seu sonho. E quando o conseguiu, recebeu, como também costuma dizer, um dos seus maiores desafios na vida. A autora do blog Tomás My Special Baby, que agora também já segue por outras plataformas, e é também autora de um livro. Mas esta conversa vai ser sobre todos os desafios que podemos receber quando somos mães e pais. E por isso, Andreia, a minha primeira pergunta é: o que é que representava antes de o ser e o que é que representa agora ser mãe? Uhum. Ahm, Ser mãe acaba por ser quase uma concretização de uns sonhos e de uma vida toda. Parece que a partir do momento que somos mãe, a nossa vida antes deixa de fazer sentido. E quase como não nos conseguimos rever já na nossa vida passada, que ainda é tão presente. É uma mudança tão grande que sentimos que nascemos outra vez. É quase um novo nascimento, não é? Aliás, eu acho que sempre que eu acho que uma mãe, quando vai para uma maternidade, não volta a mesma. Acho que há mesmo ali uma grande alteração a nível físico, isso é notório, mas mesmo a nível emocional, a pessoa que vai não volta. Fica de uma porta e depois sai outra como se nascesse. Aliás, nasce uma mãe, nasce uma família. Completamente, completamente. Eu ainda há uns dias líamos uma publicação em que explicava que a amamentação era diferente em todas as experiências que tiveste. Por mais preparados que estejamos, os desafios são sempre novos a cada gravidez, a cada bebé, a cada criança. Uhum. Eu acho que hoje em dia o que acontece é que a maternidade passou a ser algo muito comercial. Portanto, existe imensa matéria sobre a maternidade, existem imensas opiniões e o que assusta muitas vezes a mãe ou prejudica as várias fases onde se encontra a mãe, nomeadamente no pós-parto, logo no início, na amamentação e noutras coisas, é esse excesso de informação, é irmos com muitas expectativas, porque já lemos tanto, então vamos com uma teoria montada para uma prática, que depois verificamos que na prática tudo o que lemos não bate certo, até porque é tudo muito intuitivo. E lembro-me quando eu fui mãe pela primeira vez do meu Tomás, eu fiz um curso pré-parto e que eu acho que aconselho a todas as mães, isso não está em causa, mas lembro-me de ir com zero expectativas sobre a amamentação. Não li muito, ouvi o que elas tinham para me dizer as enfermeiras, portanto tinham os mínimos dos mínimos, e de facto eu não recorri a essa informação que foi deixada no dia do curso. Foi algo muito animal, entre aspas, porque de facto a maternidade é muito instintiva. Não precisamos que nos indiquem como é que devemos meter o nosso filho à mama. Ele próprio vai e caminha para lá assim que nasce.
claro que depois tem algumas técnicas e que nos podem ajudar, e felizmente ainda bem que existem hoje em dia muitas técnicas da amamentação, mas de facto cada bebê é um bebê. Eu acho que mesmo uma mãe de primeira viagem, se for uma mãe como eu fui, mais ingênua, que também não quer ser, não prepara tudo à exaustão, vive depois as coisas de uma forma mais leve. Porque à medida que somos mães, vamos enfrentando muito maiores dificuldades, a prática assume então a teoria, que muitas vezes não coincide uma coisa com outra, ou porque é mais pesada em umas coisas, ou porque é mais leve noutras. E o que acontece é que, por exemplo, eu hoje em dia, por exemplo, mesmo com um parto, já não vou tão leve como se calhar fui do meu primeiro, porque eu já sei as consequências todas que tem um parto, o que é que pode correr mal. E acho que muitas vezes o excesso de informação também não nos faz bem. Isto, eu acho que misturei aqui vários assuntos, André, desculpa. Sim. Não, mas até Mas, eu estava a ouvir a falar e acho que e lembrei-me de também o impacto que têm agora as redes sociais nas mães e nos pais, que é ou és perfeita ou não te encaixas. É um bocadinho isto. exato. Disseste uma frase muito importante e que faz aqui uma ponte ideal para a minha próxima pergunta, que é: cada bebê é um bebê. E a minha pergunta é: cada um dos filhos aprendeu algo sobre ser mãe, algo novo sobre ser mãe? Sim, o Tomás trouxe-me o lado mais complicado da maternidade, da resiliência, da luta, de muitas coisas que o Tomás tem em 2021, portanto, quando o meu Francisco veio, que mostrou o outro lado da maternidade, eu senti exatamente isto, que eu tenho o melhor dos dois mundos. Porque o lado das necessidades especiais também tem coisas muito boas, não é só coisas más. Pelo contrário, eu só tenho a dizer coisas bem, ou grande parte das coisas são bem, de facto. E o outro lado, é o lado mesmo leviano da maternidade, em que tudo é muito fácil, tudo se adquire de uma forma muito leve e que não existe nenhum peso comparativamente a quem tem filhos com necessidades especiais. Portanto, sem dúvida, cada filho é um filho, cada bebê é um bebê e cada mãe é uma mãe diferente para cada filho, nem que seja porque a experiência é diferente. Estamos muito mais seguras e eu senti o Tomás foi uma aprendizagem a todos os níveis, mesmo que fosse um filho em que não tivesse uma necessidade especial, é o primeiro filho em que temos muitos medos, em que ouvimos muitas opiniões, nós não estamos certas de nós próprias, portanto é muito tentativa e erro. O segundo filho, nós já estamos mais preparados para o que vamos, já estamos mais firmes e já sabemos o que é que não queremos e o que queremos. O terceiro, já ninguém se atreve sequer a vir falar connosco ou a dar opiniões e nós também não as pedimos, não é porque sabemos mais. Claro que sabemos mais, temos mais experiência, mas nós já estamos tão tranquilas connosco próprias, não temos nada a provar, nem também temos nada a aprender. Eu não quero aqui que me interpretem mal, porque nós não sabemos nunca tudo, até ao fim da nossa vida, mas aquelas coisas que nos deixam tão inseguras e que muitas vezes ouvimos mais, as opiniões há muitas opiniões parvas na maternidade, as pessoas mesmo que digam, nós já temos as armas todas, nem que seja responder com um sorriso. Não temos que atacar a outra pessoa, até porque eu acredito que a maioria das pessoas não faz por mal, mas a resposta maior, e foi sempre assim que eu fiz do primeiro até do último filho, foi sorrir. Quando a pessoa nos dá uma opinião em que não é pedida e que também não se adequa à nossa maneira de estar. Acho que se nós sorrirmos, está tudo bem, o outro lado não fica magoado, nós também não entramos em conflito e a vida segue. O dia a dia de uma família numerosa. Uhum. Torna-se fácil perceber que o filme O Sozinho em Casa pode mesmo acontecer. Pode mesmo acontecer, e eu sinto muito isso, o sozinho em casa, mais até fora de casa, não tanto dentro, mas fora de casa, porque muitas vezes eu estou a olhar para um e só tenho dois olhos, portanto os meus olhos estão focados num e de um momento para o outro eu já perdi o outro. Então eu e o meu marido, quando estamos mesmo num parque infantil ou num espaço público onde está várias coisas a acontecer, estamos com os nossos filhos e é algo mais agitado onde eles estão, os nossos olhos estão constantemente assim. E
há sempre um que não está dentro do nosso controle. E a primeira vez que eu me senti no sozinha em casa não foi com o meu filho, graças a Deus, mas foi com a cadela, porque nós temos uma cadela e nós temos uma segunda casa, uma casa de fim de semana, e estávamos na casa. Entretanto, chegou a altura de arrumar tudo e vamos embora. E fomos embora. E quando chegámos a Lisboa, o meu marido pensa: vou passear a Kiki. E onde é que estava a Kiki? Ficou em casa. E isto aconteceu. O que vale é que estávamos a 30 minutos, portanto, e tivemos que voltar para ir buscar a Kiki. Portanto, foi quase um sozinho em casa, mas com uma cadela. É muito bom, muito bom. Mas André, agora tirando aqui um bocadinho a questão da brincadeira, como é que se gera uma família numerosa? Com muita disciplina, com muita organização e com muito método, e também com muita ajuda. Eu acho que é muito importante não carregar ou não mostrar que só uma pessoa é que faz tudo. Não, é muito importante numa família numerosa, tanto a mãe como o pai, estarem os dois em sintonia. Não têm que fazer os dois tudo, mas não têm que fazer tudo um. Ou seja, é partilhar, basicamente. Um faz uma coisa, o outro faz outra e complementamos-nos muito. E de facto, eu acredito, admito que faço uma boa equipa com o meu marido, porque temos um método muito estruturado em que não precisamos de falar. Ele de manhã sabe que é ele, ou a responsabilidade dele é maior de acordar, de começar a preparar as papas e tudo. Entretanto, porque tenho uma bebê também mais pequenina e que vai dando sempre algumas noites, por mais que agora estejamos numa fase mais estável, fico um bocadinho mais na cama para recuperar da noite. Acorda, ainda há tempo, muitas vezes, de ajudar a lavar dentes, a vestir, a levá-los. Depois cada um vai para o seu trabalho. Ao final do dia está mais na minha responsabilidade. No entanto, se for preciso, olha, Bernardo, tu vais ter que ir buscar ou porque eu não vou conseguir, ou isto, ele está lá para me ajudar, e o mesmo acontece ao contrário. E depois é muito aquele trabalho de equipa. Nós chegamos a casa, um vai logo para os banhos, o outro vai fazer o jantar, jantamos, um vai lavar os dentes, o outro vai adormecer a Terezinha, porque é também mais bebê. Ainda estamos numa fase em que a Teresa também é muito pequenina, ainda não, o primeiro ano é o ano mais desafiante, onde precisa mais da mãe, portanto ainda não consigo estar na totalidade para os meus filhos, como espero estar daqui a uns meses, portanto, mas é muito através de um trabalho em equipa. Tem que ser da equipa de casal e também de alguma ajuda exterior, de avós, quem tem, de tios, de primos, o que Sem dúvida, seja. mas acho que esse conceito de trabalho de equipa é o fundamental, porque só assim se consegue. Seja um Sim, filho ou muitos, só assim se sim, consegue. sim, sim, sim. Andreia, viveste uma perda gestacional. A, a tua história ajuda a perceber que a dor não suaviza por, como se costuma dizer, se poder tentar novamente ou se poder ter mais filhos? Sim, de facto eu acho que assim, a perda gestacional é um assunto um bocadinho tabu, não se fala muito dela, mas quando falamos, temos muitos dedos a dizer eu também, eu também, eu também. O que ao mesmo tempo também mostra aqui um bocadinho de tristeza, porque eu acho que se falasse mais, não é que a dor passasse, mas pelo menos as mães não se sentiam tão sozinhas quando as têm. E eu, infelizmente, quando passei por esse processo, é uma dor, é algo que não se esquece, que aprendemos a viver com ela. Portanto, este bebê fará sempre parte de mim. E quando eu digo, tenho 4 gravidezes, eu posso dizer 4, mas para mim própria estou a dizer 5. Quando eu digo 4 filhos, estou a dizer 5 para mim, porque muitas vezes dá trabalho. E eu acho que quem não sabe a nossa história, não é? Se me perguntam quantos filhos tenho, faz-me sentido dizer que tenho 4 e não 5, porque 5 e depois eu tinha que voltar a história. Mas quando estou a responder à pergunta, eu dou uma, mas sinto outra. Falámos na primeira edição com os Pais Coragem, Uhum. entrevistámos a Associação Pais Coragem e eles falavam exatamente nisso. Nunca vai ser esquecido, não interessa, é um filho, mesmo que não nasceu, como é óbvio, mas é um filho e será para sempre um filho. E eles falavam muito, muito nessa situação de contou, não interessa, Sim, contou. exatamente. Contou e faz parte de nós. Depois, acho que o tempo ajuda muito, não se esquece, e acho que a substituição não, porque quando a minha Teresa veio, que já veio a seguir à perda gestacional, eu não a vejo como um tapa-buracos para aquele bebê que não tenho neste momento. São bebés diferentes,
cada um com a sua vida, uma com uma vida mais reduzida do que outra, espero eu. Portanto, a Teresa está cá, está a fazer o seu caminho, mas não tem que levar nenhum peso pelo bebé que infelizmente não progrediu. E o tempo vai ajudando. Pronto, claro que a dor que eu tinha antigamente é uma dor, não se esquece, aprendemos a viver com ela, acima de tudo, eu acho que é isso. Sem dúvida. Vamos falar agora um bocadinho do Tomás, que também deu o Uhum. nome a este projeto, que é o My Special Baby, tem trissomia 21, como já disseste, e eu lembro-me que numa publicação que li, que esse diagnóstico não vos fez desistir do sonho de terem mais filhos. Acho que foi assim qualquer coisa que li. Como é que se arrumam as ideias e as vossas emoções depois da descoberta do diagnóstico? Primeiro de tudo, eu acho que isto também tem muito a ver com o perfil da pessoa. No meu caso, e o meu marido, somos pessoas muito otimistas. Ou seja, não perdemos muito tempo no problema. Não quer dizer que não se chora e que não tenhamos aquele momento de dor. Vivemos esse momento, mas depois erguemos a cabeça e seguimos em frente. E lembro-me que nós tivemos, quando descobrimos que o Tomás tinha trissomia, ou seja, ele nasceu, eu percebi que ele tinha, mas depois ele teve que fazer um exame para se comprovar, e durante esse resultado, foram 15 dias, e lembro que a nossa vida parou, nem andou para a frente, nem andou para trás. Portanto, aí de facto sofremos. Não fui pesquisar também muito, porque ainda havia a esperança que ele pudesse não ter, mas quando ele teve, quando soubemos o resultado, chorámos muito, os dois, e lembro do meu marido ter dito: chorem tudo hoje, que amanhã já ninguém chora mais. E isso aconteceu até ao dia de hoje, passaram 8 anos. E a vida seguiu. Não olhámos para trás, não fomos também tentar ler muito, e fomos fazer uma coisa que eu acho que foi isso que nos salvou, entre aspas, que foi: eu não quero saber de casos negativos. Eu sei que existem, mas eu não me vou focar neles. Vou pegar em tudo o que seja um caso positivo, porque existem muitos casos de sucesso em crianças com trissomia 21, e eu fui pegar nessas. A minha cabeça era como se fosse um computador, em que tudo o que era mau ia para a lixeira e tudo o que era bom eu arquivava. E então eu segui esses exemplos. Se aquele menino conseguiu isto, então o Tomás vai conseguir. Agora, o que é preciso? Aí fui estudar, fui pesquisar o que era preciso, e fomos construindo o nosso caminho, que é um caminho de muito trabalho, de muita disciplina, de muito método, de muita resiliência e do acreditar. E foi nisso que lutamos, e de facto ainda tenho um longo trabalho pela frente. Eu não gosto de dizer que já está tudo feito, porque não está. Ainda só estou a meio, se calhar, se é que a meio eu estou, mas já está muita coisa feita. E eu estou muito orgulhosa deste caminho que eu construí com o Tomás, porque eu olho para ele e vejo que o Tomás é uma criança exatamente igual como as outras. Portanto, ela está a brincar e ninguém percebe que o Tomás tem trissomia 21. O Tomás, se hoje em dia se perdesse por algum motivo, ele sabe ir ter com uma pessoa e pedir ajuda. Ele come, ele vai à casa de banho sozinho, ele faz tudo o que uma criança faz. Portanto, e isso foi um trabalho de muitos anos, mas de facto eu acho que foi um bocadinho por este todo. Eu não perdi tempo na lamentação, não estou a chorar, mesmo quando problemas acontecem. Ok, então está aqui o problema, vamos buscar a solução. O que é preciso fazer para isto mudar? E é aqui que eu me agarro. Portanto, acho que o positivismo também é muito importante, e o acreditar. Sem dúvida, Andreia. E o que é que vos trouxe o Tomás? O Tomás trouxe-nos uma forma de ver a vida completamente diferente, ou seja, dar importância a pequenas coisas, ou o quão é preciso muitas vezes batalhar para termos as nossas coisas, ou seja, a resiliência e a felicidade plena, porque o Tomás é uma criança muito, muito feliz, e sem dúvida que é das maiores aprendizagens. Ele não perde. Eu costumo dizer, se todos nós tivéssemos um bocadinho de trissomia 21, só um bocadinho, éramos todos mais felizes. É muito bonito. Sentem que é preciso explicar alguma coisa aos irmãos? Na verdade, ou seja, a igualdade, a diferença, a inclusão, para eles é algo natural e espontâneo. Ou seja, o ideal seria que todos fôssemos capazes de encarar como são as crianças?
Uhum. Sim, é assim, até agora nunca precisei de falar muito com os meus filhos. O Francisco já está com uma idade com 7 anos, portanto ele já vai percebendo algumas coisas e o que ele percebe acima de tudo, já tivemos alguma conversa com ele, um bocadinho mais lúdica, mais informal, que eu também não quero que ele sinta isto como algo, o Tomás ou se o outro assumia como um peso, porque não é para nós, portanto também não tem que ser para os irmãos, mas ele sabe de facto que o irmão tem umas dificuldades maiores, ou seja, que ele para fazer as coisas precisa de uma ajuda maior de terapias, do que seja. E de facto, é essa parte. Eu acho que as crianças não precisam de muitas conversas, nós é que complicamos mais do que eles. É estarem atentos. Quando eles perguntam, estarmos lá para responder de uma forma correta e não muito elaborada. Simples. É aquilo que disseste ainda há bocadinho, é de sermos um bocadinho mais como eles, do que Sim, sermos mais crianças, às vezes facilitava-nos a vida. exatamente. Têm medo do futuro ou tentam viver ao limite o presente? Eu vivo o presente, porque o futuro faz-se do presente. E muitas vezes as mães dizem-me assim, mas como é que eu também quero que o meu filho fale como o seu Tomás, como é que fez? E são muitas perguntas que me fazem. E aí eu sinto que as pessoas estão muito agarradas ao futuro, ou seja, querem um resultado final. E eu não estou a pensar num resultado final. Eu sei que eu quero que o ele fale, mas eu estou focada é neste presente. O que é que eu vou fazer agora para ele falar? Porque o que eu fizer agora vai se refletir no futuro. E isto também foi uma aprendizagem que o Tomás me deu. Portanto, eu não penso muito no futuro no sentido, eu não vou fazer isto porque eu daqui a uns anos vou fazer aquilo, ou não tenho isto, ou posso não ter. Eu não sei. Então vou vivendo o presente à medida que ele me vai dando as coisas. Claro que também não sou inconsequente e com mãe de 4 e penso um bocadinho no futuro, mas de uma forma leve e não como que seja um peso. Porque o nosso presente será sempre o nosso futuro. Sem dúvida. Andréia, os filhos comprovam que realmente tudo se faz, tudo se consegue, até mesmo ter tempo para vocês enquanto casal? Sim, tudo se consegue, mas não é fácil. Principalmente com 4. Com 4 é preciso ter mesmo aqui muita disciplina por exemplo, se queremos ter um tempo a 2, é ter noção ou que temos de ter alguém exterior em que contratamos ou ter um grande apoio familiar que também nos ajude e que por vezes fiquem com as crianças para nós também voltarmos a ser um bocadinho nós, porque no meio de tanta criança muitas vezes nós não falamos. É quase aquele trabalho automático e muitas vezes é preciso ir voltar à base para ganhar energia e o fogo para mais não sei quanto tempo, porque E é, acima de tudo e é somos muito humanos. importante esse momento, porque Sim. é esse o fogo, o ganhar energia outra vez para, ok, vamos lá juntos outra vez. E temos que nos sentir maus pais por não ficarmos sem os nossos filhos por uns momentos, até porque no futuro eles vão construir o seu caminho e não vão estar sempre connosco e também não vão estar sempre com a mãe, portanto, independentemente de tudo, eles são eles e nós somos nós. E a vida vai se desenrolando sozinha. Portanto, é muito importante não estarmos só a fazer tudo em prol deles. Eu vivo para os meus filhos, é um fato, mas se tiver que passar um fim de semana sozinho com os meus filhos, eu passo. Até porque normalmente adoram ao estar com os avós ou com os tios ou seja quem for, eles adoram, estão super felizes e nós é que ficamos, quando vamos sair a pensar, ai, será que eles estão bem, será que não estão? E é claro que estão, não é? Porque o que acontece com os avós aconteceria connosco, é igual. E só lhes faz bem. Acho que faz bem a todos. Faz bem a eles irem e faz bem a nós. Completamente. Isso também nos dá autonomia e independência. André, estamos aqui apenas na última questão e já está a acabar. Eu queria apenas perguntar que momentos é que fazem sentir que está tudo certo? Quando eles estão a dormir. Nós já somos dois. Quando eles estão a dormir, eu acho que é a maior paz que nós podemos sentir porque está tudo certo. Há 2 momentos em que eu me sinto leve como mãe e que sinto que estou no bom caminho. É quando eles estão a dormir e quando eles estão a brincar os meus filhos juntos.
Porque quando se tem muitos filhos, e eles são muitos irmãos, acho que é das melhores coisas que nós podemos ver, é a cumplicidade dos nossos filhos, é eles brincarem, e ficamos ali ao longe a admirar e sentimos mesmo, está tudo certo, é mesmo isto, o caminho era mesmo este. Acho que, Andréia, não havia forma mais bonita de terminar do que com o que acabaste de dizer. Eu senti que a nossa conversa passou a correr. Passou mesmo! Passou a correr, foi maravilhosa e deixa-me só terminar agradecendo em meu nome, ainda Ana, que não pode estar presente, mas que agradecer muito a oportunidade de podermos falar contigo e de Obrigada conhecer eu. a história e foi mesmo maravilhoso. Obrigada eu, André e Ana, gostei muito mesmo de vos conhecer e também por me darem a oportunidade de falar um bocadinho convosco. Obrigado, Andréia. Obrigada. Obrigado à Andréia pela sinceridade com que faz cada partilha. Não temos de fingir que está tudo bem, que corre sempre tudo bem, que há sempre força e vontade. Às vezes, só há força e vontade para se ficar quieto, parado. A verdade pode mesmo ser a melhor forma de abraçar quem esteja a passar por uma situação semelhante. E há realmente muito nesta história, nesta família, para lá da trissomia 21. Foi essa a grande lição que ficou de mais uma conversa bonita. Mais uma conversa em que, no final, fica a imensa admiração, porque cada vez mais sentimos que é tão difícil construir e manter uma família, há tanto ruído à volta, tantas exigências. Sim, parece que nunca nada está de acordo com as expectativas, muito menos de acordo com as nossas próprias expectativas. Essas então, saímos e entramos em casa a correr. Todos os dias, os minutos estão contados. Se saímos depois das 7h45 da manhã, esqueçam, já está tudo estragado. E se não conseguirmos chegar a casa antes das 20, tudo estragado está. Por isso, sim, ficamos sempre fascinados com quem arranja forma de encaixar mais peças neste puzzle tão difícil. E no fim, o balanço é de que vale a pena. É o que também sentimos no final de cada conversa. E podem descobri-las todas nas plataformas habituais. Quanto a nós, mesmo que custe, mesmo que seja difícil, mesmo que sintamos que não somos os mais brilhantes nisto, E não somos. naqueles instantes entre birras em que ela sorri, ri, conta histórias sem fim e diz coisas como estás tão gira, sim, acreditamos que continua tudo a valer a pena, mesmo que continuemos a ser pais à experiência.